Olá, pessoal, sejam bem-vindos e vamos tratar mais um bloco de questões. Sem perder tempo, vamos para a tela, tá certo? Então agora nós vamos trabalhar questões dos regimes de caixa e competência, que é muito importante, tá? A contabilidade, lembrando, tá, pessoal? A contabilidade, ela utiliza o regime de competência, tá certo? Ou seja, os fatos são registrados no momento em que ocorrem seus fatos geradores. As receitas são ganhas e as despesas incorridas, independentemente do seu recebimento ou pagamento. Já o regime de caixa, ele utiliza, que os fatos geradores, os fatos contábeis só seriam registrados quando houvesse recebimentos e pagamentos em dinheiro, tá certo? Se a questão não mencionar e pedir o resultado, você tem que utilizar o regime de competência, que é o que é adotado pela contabilidade. Pronto, então vamos ver aí, ó, uma questão. A empresa Maquinário SA vendeu, tá certo? Para a empresa Tapetes SA, uma máquina própria para a confecção de tapetes de couro. A tabela seguinte mostra os eventos ocorridos nessa transação de compra e venda. Aí tem lá a data do evento e o evento. Vamos ver o que é que o examinador quer. Ele diz: nesse caso, a data correta para o reconhecimento da receita pela Maquinário SA vai ser que dia, tá, pessoal? Vai ser qual data, tá certo? Então vamos lá. A data, pessoal, quando ocorre uma venda, de mercadorias, que foi o caso da questão, ele vendeu uma máquina, o fato gerador ocorre com a entrega do bem, tá certo? Então, o fato gerador ocorre com a entrega do bem. Então, ele diz, ó, dia 10 de janeiro, Tapetes SA, que é a compradora, contata Maquinário SA por e-mail interessado na compra da máquina para a confecção de tapetes. Isso daqui é só um ato administrativo. Dia 15, a assinatura do contrato de compra e venda da máquina, que prevê a entrega do produto em 15 de março e pagamento em duas parcelas, 15 de fevereiro e em 16 de abril. Aqui também, pessoal, é o quê? Um ato, tá? Só houve a assinatura do contrato. Tem um ato administrativo, um ato administrativo. Aí houve o pagamento da primeira parcela. Opa, alterou o patrimônio. Só que isso daqui é um adiantamento para a empresa vendedora, Ele recebeu um adiantamento. Tá certo? Um adiantamento. E aí a entrega da máquina em plenas condições de uso dia 15 de março. Opa, aqui a empresa reconhece a sua receita de vendas. E aqui vai ser também só alterado o patrimônio. Então, de acordo com isso, a receita vai ser reconhecida dia 15 de março. Gabarito letra D. Tá certo? Próxima questão. Ele diz: a respeito do regime de competência e dos livros contábeis, julgue os itens a seguir. Ele pergunta: estão certos apenas os itens quais? Aí nós vamos analisar, tá? Cada item. Então ele diz: no item 1, no regime de competência, tá? As receitas são reconhecidas quando ganhas, mesmo que não recebidas. Perfeito, pessoal, correto, ó. Pelo regime de competência, receita é quando ganhas, independente de recebimento, e despesa quando incorrida. Quando incorridas, independente se houve pagamento. O que importa é o fato gerador. Venda de mercadorias com a entrega, despesa com a prestação do serviço. Item 2. No lançamento em livro diário, aqui, ó, se é 1, pessoal, já posso eliminar as letras C e E. Tá certo? Então ele diz: no lançamento em livro diário, devem-se descrever o título e o saldo da conta. Cuidado, pessoal. Ó, livro diário, nós fazemos os lançamentos, débito e crédito. Tá? Quem traz informações sobre a conta é o livro razão. Tá certo? Então, o item está
né, incorreto ou errado. Então, não pode ser mais a letra D e nem a letra A. Não precisaria nem mais analisar, pessoal. Já passaria para a próxima questão. Mas como nós estamos respondendo questões, vamos analisar aqui. No livro Razão, o confronto dos créditos e dos débitos denomina-se saldo. Perfeito, pessoal. Eu vou ter lá, né, uma conta, por exemplo, caixa. Aí teve vários débitos e teve vários créditos. Aí no final eu tenho o saldo. Perfeito. Gabarito certo. E item 4, ele diz, de acordo com o regime de competência, as receitas e despesas são consideradas em função não dos recebimentos e pagamentos, mas sim dos fatos geradores. Então, gabarito, letra B, né, de bola, né, pessoal? Gosta aí de bater uma bolinha, quem gosta de bater uma bolinha é muito bom, tá certo? Pronto, mais uma questão interessante também, tá? E ele diz, determinada empresa levantou as informações mostradas a seguir, valores em reais, referentes às operações realizadas no mês de julho de 2016, tá certo? E aí tem receitas realizadas e assim por diante. Ele pergunta, com base nessas informações, é correto afirmar que, de acordo com o regime de competência, a empresa deve, né, a referida empresa obteve lucro ou prejuízo. E aí, pessoal, nós vamos analisar. Lembrando, né, pelo regime de competência, eu vou registrar a receita quando realizada ou ganha, né, independente de recebimento, e a despesa quando incorrida. Pronto, então basta eu identificar isso, ok? Então, por exemplo, receita foi realizada, entra como receita pelo regime de competência. Receita não realizada, então não entra. Despesa incorrida, então entra, só que negativo. Receita realizada, não importa se foi recebido ou não, realizou, entra pelo regime de competência. Despesa incorrida, opa, também entra, só que negativo. E despesa não incorrida, então não entra pelo regime de competência. Tá certo? Então, feito isso, quanto é que dá a receita, pessoal? A receita vai ser 180 né? Mais 90. Somando, né? 18 mais 9 dá 27, 270 mil. E a despesa, tá certo? Vai ser 100 mil mais 80, que dá 180. Pronto, você já sabe que deu 180 ali, ficaria quanto o resultado, pessoal? Ó, 90. Aí você pega agora 270 da receita, menos 180 da despesa, que não precisaria nem fazer, tá? Pela lógica aqui, você já ficaria, ó, esse 180 elimina esse 180, só sobrou 90. Então já seria aqui o lucro de 90. Se não, 270 menos 180, né, vai dar 90 mil. E foi positivo, porque as receitas são maiores do que as despesas. Tá certo? Beleza, Felipe, vamos continuar. Então, ele diz, o regime de competência, ele é comumente utilizado pelas empresas, ainda que algumas mantenham sua contabilidade pelo regime de caixa. Certo. Mesmo as empresas que utilizam o regime de competência em sua contabilidade, elaboram alguma demonstração em regime de caixa, certo ou errado? Pessoal, questão, né, para mim, maravilhosa, tá bom? É para pegar aquele candidato mesmo despreparado, que não estuda pelos nossos materiais, tá certo? Então, muito cuidado. A contabilidade, ela utiliza o regime de competência, é a regra. Porém, lembre de uma demonstração que nós temos, demonstração dos fluxos de caixa. Como é a demonstração do fluxo de caixa, ela utiliza
nessa demonstração não o regime de competência, mas sim um regime de caixa. Entendido? Então, muito cuidado. Vamos lá para a tela. Então, a resposta dessa questão, pessoal, é certo. O regime de competência ele é utilizado, é o correto. Ainda que algumas empresas mantenham sua contabilidade pelo regime de caixa. Dependendo da empresa, né, pessoal? Empresa de pequeno porte, ela está dispensada da contabilidade normal. Ela faz só o livro caixa. Mesmo que elas utilizem o regime de competência, alguma demonstração fazem regime de caixa, que é a demonstração dos fluxos de caixa. Beleza? Tranquilidade, né, pessoal? Entendido. Então, vamos para a próxima, tá certo? Então, o que é que ele diz aí, ó? Considere que um comprador, sem histórico comercial, tem efetuado o pagamento de uma série de parcelas à empresa vendedora, para que, ao fim desses pagamentos, recebesse determinado produto. Neste caso, a empresa deverá reconhecer, de acordo com o regime de competência, as receitas na data dos respectivos recebimentos? Falso, pessoal, tá? É errado. Nós já vimos que a receita, elas são reconhecidas quando realizadas ou ganhas. E elas ocorrem de acordo com o fato gerador, de acordo com o acontecimento, que é com a entrega da mercadoria, independentemente se houve recebimento. Beleza? E para finalizar, né, é uma questão que é mais antiga, mas bastante interessante, conforme eu gosto de trazer aqui questões que realmente fazem vocês pensarem e vocês vão chegar na prova e gabaritar, tá certo? Aluno meu tem que fechar a prova e de forma tranquila, porque estudou da melhor maneira possível, sem estresse, com tranquilidade, com confiança e principalmente com material objetivo e de qualidade, tá certo? Então, a empresa realizou os seguintes eventos contábeis durante o mês de março de X1. Aí tem, pessoal, vários eventos. Vamos ver o que é que ele quer, né? Então, ele diz, considerando a situação hipotética acima apresentada, assinale a opção correta acerca dos procedimentos de escrituração contábil, do regime de apuração e do sistema de partidas dobradas. Tá certo? Então, ele diz aqui, ó, letra A, no livro diário, a antecipação de um cliente, tá certo? A antecipação de um cliente deve ser registrada a débito da conta caixa ou banco e a crédito da conta receita antecipadas. Logo, o impacto nas disponibilidades será nula em função da obrigação pré-estabelecida. Verdadeiro ou falso, pessoal? Então, vamos lá, ó. Se houve uma antecipação de cliente, né, a empresa vai fazer o seguinte lançamento. Ela vai debitar caixa ou bancos, vai aumentar o seu ativo e as suas disponibilidades por consequência. E ela vai surgir para ela uma obrigação, né, que pode ser chamada de receitas antecipadas, de entregar essa mercadoria no futuro ou prestar o serviço, que aumenta o passivo. Diante disso, pessoal, o impacto nas disponibilidades não será nulo. Será o quê? Positivo, com a entrada dos recursos. Observe aí, não é anulado. Só seria anulado se houvesse débito e crédito, né? Entrada de recursos. Se houvesse débito e crédito na conta de caixa ou bancos. Tá certo? Então, o gabarito está, na verdade, a letra A está errada, tá? Incorreta. Ok? Letra B, ele diz, o empréstimo no valor de 10 mil representa um passivo de curto ou longo prazo, em função da quantidade de parcelas para amortização da dívida. Então, vamos lá. Observe aí que ele fez um empréstimo de 10 mil, tá certo? Então, tem aqui, ó, empréstimos concedidos a funcionários no valor de 10 mil, sendo a primeira parcela vencida em 60 dias. Tá certo? Então,
Se a empresa, pessoal, ela concedeu um empréstimo, tá certo? Olha aqui, ó. A empresa concedeu um empréstimo e não obteve. Se ela concedeu, ela vai gerar para ela um ativo e não um passivo. Tá certo? Então, por isso que a letra B está incorreta. Tá bom? Letra C. O recebimento da antecipação de um cliente no valor de 15 mil representa um ativo em função do direito de prestar o serviço em data posterior. Tá certo? Ele diz, ó, o recebimento da antecipação do cliente de 15 mil. Vamos lá. Aqui tem dizendo, ó, recebimento da antecipação de um cliente no valor de 15 mil por serviços que serão prestados em abril. Tá certo? Então, qual seria o lançamento? Seria igual aqui o da letra A. Tá certo? Seria igual o da letra A. Então, o que é que ele diz aqui, ó? O recebimento da antecipação de um cliente no valor de 15 mil representa um ativo em função do direito de prestar o serviço em data posterior. Tá certo? Na verdade, pessoal, tá aqui, ó. Ele representa um ativo ou um passivo? É um passivo. Ó, tá aqui, ó. Então, a antecipação, na verdade, vai representar um passivo, uma obrigação para a empresa. Então, gabarito incorreto. Letra D. O resultado da empresa, pelo regime de competência, será 30 mil maior que aquele apurado pelo regime de caixa em razão das despesas de salário. Então, vamos analisar, tá certo? Então, eu vou fazer aqui, pessoal, o resultado primeiro pelo regime. Vamos lá. Eu vou ter que achar o resultado. Resultado pelo regime de competência. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos fazer cada lançamento, tá? Para a gente entender. E aqui embaixo eu vou colocar o resultado pelo regime de caixa. Pronto. Aí nós vamos analisar cada fato contábil, tá certo? Então, por exemplo, ó, prestação de serviço no valor de 100 mil à vista. Ó, como ele prestou o serviço, subtende-se que o serviço foi prestado, entra pelo regime de competência e entra também pelo regime de caixa porque foi à vista. Então, eu vou colocar aqui, ó, receita, né, receitas ganhas. Aqui as despesas incorridas. Despesas incorridas. E aqui eu vou ter receitas recebidas e despesas pagas. Beleza. Então, o primeiro, ele entra como receita ganha, 100 mil, e entra como receita recebida, 100 mil. Beleza. Pagamento de despesas com salário de funcionário no valor de 30 mil, referente à mão de obra do mês anterior. Nós estamos no mês, pessoal, de março, tá? Então, se é de fevereiro, entrou pelo regime de competência em fevereiro. Mas como houve o pagamento, aí entra pelo regime de caixa. Então, 30 mil, despesa pelo regime de caixa. Beleza, Felipe, vamos para o próximo. Despesa com contratação de empresa para consultoria e treinamento no valor de 5 mil, a serem pagas em 30 dias, tá certo? Então, foi uma despesa, ó, no valor de 30 mil foi uma despesa com contratação. Então, ocorreu a despesa, ela foi incorrida. Então, entra pelo regime de competência. Como só vai ser paga no outro mês, não foi paga, ela não entra pelo regime de caixa. Tá certo?
Beleza, Felipe. Aí depois nós vamos ter o quê? Empréstimos concedidos a funcionários. Aqui não gera despesa, pessoal. Gera um direito a receber. Aí recebimento da antecipação de um cliente no valor de 15 mil. Se recebeu, é uma receita recebida. Entra pelo regime de caixa. Mas como o serviço só vai ser realizado, só vai ser ganho no mês seguinte, não entra pelo regime de competência. E por último, pagamento de despesa do mês. Então, entra pelo regime de competência e entra pelo regime de caixa porque foi pago. Tá certo? Então, diante disso, pelo regime de competência, nós vamos ter uma receita de 100 e uma despesa de 6. Então, qual vai ser nosso resultado? Ele vai ser 100 mil menos 6 mil, que vai dar 94 mil. Já pelo regime de caixa, ó, nós vamos ter 115 de receita e vamos ter 31 de despesa. Eu já posso até fazer a diferença aqui. Nós vamos encontrar o resultado, né? Que vai dar 69, 79, 84 mil. Então, a diferença do regime de competência para o regime de caixa, ele é de 10 mil. E a questão fala que é de 30 mil, né? Será maior. Na verdade, não. Foi só 10 mil. Então, está incorreto. Estando incorreto, pessoal, por analogia, né? O gabarito é a letra E. Aí ele diz, ó, caso a empresa esteja apurando o resultado pelo regime de caixa, ela terá aferido um resultado, um lucro de 84 mil ao final do mês de março. E observe que foi, ó, tá aqui, ó, 84 mil. Então, gabarito, letra E. Beleza? Então, caros alunos, terminamos aqui mais um bloco de questões. É uma satisfação imensa estar conosco e qualquer dúvida, estamos sempre à sua disposição.